Bom dia, meus amigos. Que início complicado de trabalho do Tite e que segundo tempo medonho o Cruzeiro fez contra o Botafogo. Mas, na minha opinião, hoje, dia 30, não é o momento de demitir o técnico. Vou falar sobre isso durante o vídeo e sei que não é uma opinião popular entre a torcida do Cruzeiro, mas espero que vocês fiquem aqui no vídeo para entender um pouco do meu ponto também. Além disso, quem puder se inscrever no canal é muito importante pra gente, curtir, compartilhar, enviar para os amigos, para quem gosta desse tipo de análise, para quem tá com a cabeça quente, para quem tá estressado com esse futebol que o Cruzeiro tá jogando. Vamos parar um pouco, pensar, tentar entender o que tá errado e o que tá caminhando certo, o que o Cruzeiro precisa fazer para sair dessa nhaca que tá jogando. Então, tenho certeza que vocês vão curtir bastante todo esse projeto que a gente está tendo aqui para 2026. Então, quem puder dar aquela moral, a gente agradece bastante. Bom, o Cruzeiro chega para jogar com o Botafogo com um time baqueado por causa do clássico, mas ainda assim eu via uma expectativa do torcedor positivo. Não, o Cruzeiro fez um clássico ruim, mas vai jogar bem no Brasileiro. O Botafogo é um time que o Cruzeiro tem um retrospecto bom, joga bem contra os caras, tem um time qualificado, vai jogar os titulares todos, nós vamos dar a volta por cima nesse jogo contra o Botafogo. E de fato o time entrou, em sua grande maioria, como se esperava, né? Mudou o William, colocou o Fagner, achei que foi uma mudança positiva para o jeito de jogar, apesar do Fagner participar desse segundo gol do Botafogo. Achei que foi uma mudança positiva sim. O Fagner tem mais valências defensivas do que ofensivas, isso é importante considerando a forma que o Cruzeiro está jogando. Então, achei que foi uma boa mudança. Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Romero e Lucas Silva, Gerson na direita, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Eu fiquei, sim, poucas mudanças as pessoas fariam, mas imagino que pro próximo jogo o Tite já vai ter que mudar esse time, na minha opinião. O Botafogo entrou bem como a gente imaginava, naquele 3-4-3, Montoro bem participativo, Santi Rodrigues bem participativo, o Danilo muito participativo nessa saída de bola principalmente. Enfim, foi um time que jogou bem para cima e marca muito para cima. Faz a linha de impedimento toda hora. O Cruzeiro teve vários impedimentos que foram por detalhe, mas também tem que falar um pouco sobre isso. A gente vai passar bastante sobre o jogo. Enfim, achei que o Cruzeiro, no geral, jogou melhor que no Clássico, no primeiro tempo, especialmente o recorte do primeiro tempo. O Cruzeiro, no primeiro tempo, teve um início difícil. O Botafogo começou com uma intensidade maior que o Cruzeiro, teve duas finalizações ali por volta dos 15 minutos, teve mais a posse, gerou perigo pro gol do Cruzeiro nesse início. E aí o Cruzeiro se encontrou. E para mim o que aconteceu? O Cruzeiro tava de novo rifando muito a bola e não é dar lançamentos pro Caio Jorge, porque nesse jogo os lançamentos para frente faziam sentido. A linha do Botafogo é muito alta, jogava quase no meio do campo. Isso dá muito espaço para o Caio Jorge jogar, isso dá muito espaço para o Matheus Pereira jogar, para o Wanderson receber essas bolas lançadas. Então, na minha visão, os lançamentos que contra o Atlético não faziam sentido, ontem faziam. Mas não podem ser chutão, não pode ser rifada de bola. Tem que ser uma jogada trabalhada, que o Cruzeiro atrai a marcação do Botafogo para o campo de ataque, chama os jogadores do Botafogo para vir pressionar e aí usa o lançamento. E acho que o Cruzeiro até em determinado momento conseguiu fazer isso. No início não, nos primeiros 10 minutos achei que estava rifando muito mais do que lançando. E aí o Cruzeiro não conseguia ficar com a bola e esse time sem a bola não está funcionando. Esse é o primeiro ponto crítico que a gente falou contra o Atlético e repete aqui. Esse time sem a bola não está funcionando. Depois, quando passou ali dos 15, 20 minutos, o Cruzeiro começou a dominar mais a posse, conseguiu pressionar um pouco o Botafogo para rifar essa bola e manter a posse com o Cruzeiro. Botafogo pressionava, rodava, bola no Kaique, bola no Jonathan, bola no Fabrício, às vezes até o Cássio, bola no Fagner, Lucas Romero aparecendo mais para jogar em alguns momentos. Isso é importante, porque esse Cruzeiro precisa da posse de bola. Esse Cruzeiro tem que estar com a posse de bola. Se o Cruzeiro ficar com 40% de posse de bola, 35% de posse de bola, não vai conseguir jogar. Não vai conseguir jogar. O Cruzeiro do Leonardo Jardim era o Cruzeiro do Leonardo Jardim. Ele pediu para ir embora, ele saiu do Cruzeiro
E a gente não tem mais ele. O técnico agora é o Tite e vai ter que ser o Cruzeiro do Tite. Não é o Cruzeiro do Tite e do Leonardo. Não. É o Cruzeiro do Tite e ponto. E o Cruzeiro do Tite precisa dessa posse. A partir dos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro começou a ter mais a posse, criou muitas chances, chegou muito na área do Botafogo, finalizou com o Kaique, finalizou com o Caio Jorge, finalizou com o Wanderson, o Kaique finalizou 2 vezes. Então, assim, nesse período dos 25 até os 40 minutos, mais ou menos, o Botafogo não finalizou. O Botafogo não conseguiu encontrar a defesa do Cruzeiro, não conseguiu atacar nada, e o Cruzeiro controlou a posse e encontrou chances. Teve bons momentos na partida durante esse período. Chegou ali nos próximos aos acréscimos, o Botafogo tentou recuperar, deu umas finalizações de fora da área, mas para mim o primeiro tempo do Cruzeiro foi melhor que do Botafogo. Apesar de ter algumas críticas já ao modelo do time, especialmente defensivamente, na minha visão, o Cruzeiro fez um primeiro tempo melhor que o Botafogo, merecia sair vencendo. Se saísse com 1-0 não seria uma loucura. Teve um gol anulado por causa de um impedimento, teve muitas chances perdidas, e isso não é culpa de Pedrinho, não é culpa de Tite. Os jogadores que estão jogando, se a bola chega dentro da área e o jogador tem que escolher ou vai dar o passe ou vai chutar, essa escolha é do jogador. Quem tem que ser cobrado por essa escolha é o jogador. Então vamos também entender o que é culpa do Pedrinho, o que é culpa do Tite, o que é culpa dos jogadores. Não dá para cair tudo na mesma conta. Outra, culpa da diretoria também, possivelmente vender os 2 laterais esquerdos, não ter uma reposição agora, e o Kaique tendo que jogar, já com uma negociação avançada com o Como, o Cauã Prats, seu reserva, já com uma negociação encaminhada para sair no meio do ano. O Cruzeiro tem que ter jogadores que vão ficar aqui. O Cruzeiro tem que ter jogadores para o futuro. Hoje o Cruzeiro não tem nenhum lateral esquerdo. Quer dizer, o Kaique ainda não foi oficializado a venda, né? Mas, sim, tudo se caminha para o Cruzeiro não ter um lateral esquerdo. Um vai ser vendido e o outro já está vendido praticamente e vai sair no meio do ano. Como que o Cruzeiro vai ter um planejamento qualificado para vencer, para dominar a Libertadores na fase de grupos, para dominar o Campeonato Brasileiro e tá nas cabeças, se vende os 2 laterais esquerdos ao mesmo tempo e não tem uma reposição? Difícil. Isso é conta da diretoria. Isso não cai na conta nem do Kaique nem do Prats, porque eles estão no direito de pedir para sair se eles quiserem. Se eles têm propostas para sair, eles têm direito de falar, ó, eu quero sair. Mas o Cruzeiro também tem que fazer jogo duro. O Cruzeiro tem que falar, não, você sai é por esse valor. Você sai é por tanto. Se não chegar a tanto, você não sai. Porque senão fica fácil para o jogador também querer sair qualquer hora. Então, críticas à diretoria em relação a isso. Voltando para o jogo. Primeiro tempo melhor do Cruzeiro, na minha opinião. Conseguiu manter a posse, coisa que não fez contra o Atlético. Conseguiu armar jogadas, coisa que fez pouquíssimo contra o Atlético. E criou chances de perigo. Criou chances de perigo, sim. Achei que o Cruzeiro merecia sair do primeiro tempo vencendo. O que foi mal no primeiro tempo? A linha de meio de campo do Cruzeiro desse jeito, com Wanderson, Lucas Silva, Lucas Romero e Gerson, não vai funcionar. Não vai funcionar. A linha de meio campo do Cruzeiro, que esse time sabe jogar, é uma linha que pressiona muito e recupera muito. Ataca, quando o time do Botafogo está saindo, é uma linha que pressiona muito em cima. Se erra nessa saída, ela volta muito rápido. Então, o Lucas Romero faz isso demais. Ele pressiona lá na frente e sai correndo para trás. Pressiona lá na frente e sai correndo para trás. O Christian, quando estava na direita, faz isso muito. Pressiona o lateral lá na frente, se a bola passa dele, ele sai correndo para trás para ajudar o lateral. O Wanderson faz isso e continua fazendo. Mais lá na frente, sai para trás. E o Lucas Silva não é muito o forte dele, mas quando é para pressionar, ele até pressiona ok. Voltar não é o forte dele, ele não vai conseguir recompor tão bem, não vai conseguir recompor tão rápido. Mas na hora de pressionar, ele faz a dele. O que eu acho que está acontecendo? Entrou o Gerson na direita. O Gerson é um cara que pressiona bem também. O Gerson é um cara que faz a pressão com qualidade. Só que ele não é um cara que recompõe igual o Christian. Ele não é um cara que tem as valências defensivas que o Christian tem. E nisso, o Cruzeiro fica com 2 buracos no meio de campo. Se essa pressão na saída não funciona,
se essa pressão no campo de ataque não funciona, o time do Botafogo conseguia girar a bola de um lado para o outro e facilmente achava um espaço. Ou nas costas dos volantes, que não estavam 100% ligados no jogo, não estavam conseguindo fechar os espaços da melhor maneira. Toda hora eu focava muito na bola, um cara desmarcava e recebia espaço muito fácil. A marcação do Cruzeiro em 2025 era muito focado na bola, cada um pega o seu, e se tem um cara com a bola, com liberdade, alguém tem que ir lá dar uma porrada nesse cara, alguém tem que ir lá pressionar esse cara, alguém tem que pôr o pé na bola. O Cruzeiro do Tite já não está conseguindo fazer isso. Se alguém vai lá pôr o pé na bola, abre um espaço nas costas, ninguém está cobrindo. O Cruzeiro não está conseguindo fazer uma marcação, pressão nesse meio de campo correta. Lá em cima, não acho que o problema do Cruzeiro seja uma marcação mais alta, mas uma marcação do meio de campo está abrindo espaço muito fácil. Os meias do Botafogo conseguiram jogar muito fácil nesse meio campo. Então, para mim, primeira mudança que eu faria, Christian tem que jogar, independente se for na do Lucas Silva ou na do Gerson. Tem que jogar, porque ele é muito intenso na marcação. Ele marca muito melhor que o Lucas Silva e marca muito melhor que o Gerson. Com a bola, não é melhor que os dois. O Lucas Silva, apesar da lentidão que ele está nesse início, acho que ele tem mais qualidade de passe do que o Christian. Mas a intensidade do Christian não dá para perder. Esse time está muito sem intensidade no meio campo, está muito passivo nesse meio campo. E o primeiro gol, para mim, é o retrato disso. O Cruzeiro volta para o segundo tempo, ainda querendo ter um ritmo melhor que o Botafogo. O Montoro recebe uma bola na ponta esquerda de ataque, ponta direita de defesa do Cruzeiro, dribla 4 jogadores sem ninguém desequilibrar ele, sem ninguém pôr o pé na bola, sem ninguém fazer a falta, nada. Ele dribla 4 jogadores, chega na entrada da área, toca pro Arthur Cabral, ninguém marcando o Arthur Cabral, ele desmarca. Jonathan Jesus não acompanha para dar um bote, para pressionar, nada. Fabrício Bruno sempre muito defensivo, sempre muito como um jogador de sobra. Ninguém. E aí encontra o passe e o Botafogo faz o gol com uma marcação muito passiva. A marcação do Cruzeiro muito passiva. E aí, esse é o ponto 1 da questão com a marcação do Cruzeiro. Não pode ser passiva desse tanto. Não pode. Cruzeiro, depois desse gol, segue tentando seguir o mesmo ritmo, segue. Vamos ignorar que sofremos o gol e vamos manter o que estava fazendo no primeiro tempo, que eu acho que está certo. O Cruzeiro fez o primeiro tempo melhor, então vamos tentar manter. O Botafogo deu mais espaço para o Cruzeiro criar. E o Cruzeiro estava tentando achar esse gol, estava tentando achar esse espaço. Teve boas finalizações com o Gerson, teve uma finalização com o Caio Jorge. Estava chegando. O Cruzeiro estava conseguindo chegar no gol. E aí, uma situação que eu nunca vi no futebol. O Gerson sente, a gente achou que era uma coisa mais séria, mas aparentemente eram câimbras. Sai do jogo, o Cruzeiro fica com 1 a menos. Beleza, normal, acontece, do jogo. A bola gira, a bola vai, o Cruzeiro sofre um ataque com 1 a menos. Pega a bola, recupera e escanteio pro Cruzeiro. Como que não entra ninguém no lugar do Gerson? Pro Cruzeiro ficar com 11 jogadores. Ah, porque o Jonathan Jesus sentiu e aí tem que mudar. Cai no chão, para, não joga, não bate o escanteio. Chuta a bola pra arquibancada, isola tudo. Não cobra o escanteio enquanto a gente tiver com 1 a menos. Não pode a bola parar num escanteio pro Cruzeiro, a gente com um jogador a menos que machucou, e não fazer a substituição. Isso não é nem erro. Isso pra mim é loucura. Isso pra mim, se eu tiver no banco, não acontece isso. Se tiver qualquer um ali como técnico, não acontece isso. Aviso, não cobra escanteio. Fura a bola. Esconde a bola. Não cobra. Espera fazer a substituição. E aí o que acontece? O Cruzeiro vai, faz o cruzamento, a bola sobra pro Botafogo. O Fabrício Bruno, em vez de fazer a falta, de novo. O Cruzeiro vai recuperar a bola. Vamos pressionar não, vamos deixar ele dar o chutão que a gente recupera a bola. Resultado, deu o chutão nas costas do Fagner, jogador do Botafogo correndo muito mais rápido que o Fagner, chega na cara do goleiro, faz o gol, 2 a 0. Então assim, de novo, erro de pressão,
Erro do Fabrício Bruno de não fazer aquela falta, de deixar ele dar esse lançamento, de deixar fazer esse chutão nas costas do Fagner. Mas um erro básico, um erro que não é nem erro de futebol. Eu não consigo entender como que um time profissional deixa isso acontecer. É inexplicável. Falar que queria mudar a substituição, podia fazer o que quisesse, podia colocar 5 substituições ao mesmo tempo na hora. Enquanto não fizer a substituição, não pode cobrar aquele escanteio. Ponto. E aí, a partir desse 2-0, volta o mesmo Cruzeiro que sofreu o gol da virada contra o Atlético. Um Cruzeiro murcho, um Cruzeiro derretido, um Cruzeiro sem alma, um Cruzeiro que não consegue fazer nada, um Cruzeiro que não tem mais expectativa nenhuma de empate, de vitória, um Cruzeiro, assim, que não consegue jogar. Um Cruzeiro que, quando vê o Botafogo atacando, só assiste, quando vai atacar, sem vontade. E aí a gente vê o que a gente viu. Um quarto gol com o Cruzeiro batendo cabeça, um quarto gol com o Cruzeiro totalmente despreparado para uma cobrança de falta, um Cruzeiro totalmente despreparado para o lance que vai acontecer, e que foi 2 minutos depois de um terceiro gol em que acontece um cruzamento para dentro da área do Cruzeiro e todo mundo assistindo. Todo mundo assistindo. 2 zagueiros para dentro da área que não conseguem sair, com dificuldade para sair, essa dupla não funciona. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus não funcionam juntos. São características semelhantes e que falta muito a característica do Vidalba, de sair da linha de zaga, de bater, de cortar, de pôr o pé, de fazer falta. Nem Fabrício Bruno e nem Jonathan Jesus são disso. São jogadores mais altos, mais rápidos, mais táticos, que conseguem fazer muito bem coberturas, conseguem fazer muito bem corridas longas, mas que não são do embate, não são do 1 contra 1, não são de conseguir desestabilizar o Arthur Cabral, por exemplo. Teve um momento que o Jonathan Jesus estava tentando desarmar o Arthur Cabral ganhava todas no físico, todas. O Vidalba é o cara certo para isso, então tem que escolher, se vai tirar o Fabrício Bruno, que está fazendo um péssimo ano, põe o Jonathan Jesus na direita e põe o Vidalba para jogar na esquerda. Se vai tirar o Jonathan Jesus, porque o Fabrício Bruno é muito melhor que o Jonathan Jesus no geral, muito mais seguro, tira o Jonathan Jesus e põe o Vidalba para jogar de volta. Não dá para jogar sem o Vidalba. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus não funcionam juntos, não funcionam. Gosto dos 2 zagueiros, acho que o Fabrício Bruno é um dos melhores zagueiros do Brasil, sim. Acho que o Jonathan Jesus é um dos melhores potenciais de zagueiros do Brasil, sim. Os 2 juntos não funcionam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A qualidade do jogador não significa que nesse jogo eles não estão jogando bem, não conseguem jogar juntos, são ruins, não. São bons, mas que não. As características deles não conseguem combinar para uma boa dupla de defesa. É isso. O Vidalba tem que voltar o quanto antes. Se puder jogar amanhã, já escala ele amanhã se tiver jogo. Vai fazer um jogo contra o Sub-20, põe o Vidalba de titular. Fazer um jogo tento, põe o Vidalba de titular. Não dá para ficar sem o Vidalba de titular mais. Não dá. Depois do segundo gol, o Cruzeiro morre. Depois do terceiro gol, sem expectativa nenhuma. Depois do quarto, muito menos. Mas o Arroio entrou bem. Eu gosto muito do Arroio. Acho que o Arroio tem que ser titular, sim. Não gostei do clássico que ele fez. Mas acho que ele é muito melhor que o Wanderson e muito melhor que qualquer ponta do Cruzeiro. Vai para 1 contra 1. Vai para cima. Dribla muito bem. Fez boas jogadas enquanto esteve em campo. Quando esteve em campo, na verdade, foi o único que tentou fazer jogadas. O resto muito apagado, muito apático. Mas tem que jogar do lado direito. O Christian joga do lado direito. O Gerson joga do lado direito. Para mim, o Arroio é muito melhor jogando pelo lado direito do que jogando pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, isso já foi falado em 2025. Ele jogava sempre pela esquerda, mas ele é um cara canhoto. Se ele joga pela esquerda, ele não tem o corte para dentro. Ele sabe jogar com a direita, ele sabe cruzar com a direita, sabe finalizar com a direita, já fez gols e já deu assistências com o pé que não é dominante. Mas, quando ele joga pela esquerda, ele tem muita dificuldade de cortar para dentro. Ele não consegue fazer esse corte. Então a jogada dele é muito de linha de fundo. Quando ele joga pela direita, ele tem as 2 saídas. Ele consegue ir para a linha de fundo com o pé que não é o dominante, que não é o melhor, mas o corte para dentro dele é muito bom. Então, ele com essas 2 saídas dificulta demais a vida do lateral.
Então, na minha opinião, o que o Cruzeiro tinha que fazer? Manter o Arroio na direita, mantém ele lá, põe o Christian no lugar do Lucas Silva e mantém o time com Arroio, Lucas Romero, Christian e Wanderson. E o Gerson. Espera. Não tá dando certo com o Gerson. Não tá conseguindo encaixar com o Gerson. O Gerson, todo jogo ele bate cabeça com alguém. É um cara novo, num time que já tá entrosado, num time que já se entende melhor. A culpa do time não jogar não é dele. Longe disso. Longe de falar. Ele, pra mim, é um dos menores dos culpados. Mas, pra mim, o Cruzeiro tem que tentar fazer um jogo que funcione. Uma marcação que funcione. E a gente viu essa marcação funcionar no passado. Não vai ser da mesma forma. Não vai. É um novo Cruzeiro. Mas tenta puxar um pouco daquilo que foi ano passado. Então, pra mim, Arroio tem que jogar na direita e o Christian tem que jogar no meio de campo. Se for querer testar o Christian na esquerda e pôr o Gerson no meio, por exemplo, fazer Arroio na direita, Christian na esquerda, Romero e Gerson de segundo volante, beleza. Pode ser também um teste. Se quiser testar o Matheus Henrique no lugar do Romero, que não tá fazendo um bom ano, bom teste. Mas pra mim, duas coisas eu acho que o Cruzeiro precisa para fazer um bom ano. O Arroio jogar onde ele joga melhor, na direita, e o Christian estar em campo. O Christian tem que estar em campo. Quer pôr o Christian de goleiro? Põe de goleiro, ele tem que estar em campo. Pôr o Christian no lugar de centroavante, ele e o cara joga, põe ele. Ele tem que estar em campo, ele marca muito bem, ele ataca bem, ele é um cara importante, tem características únicas para esse time, é muito físico, é muito forte. Pensei que o Cruzeiro conseguiria jogar sem ele, mas não consegue. A marcação do Cruzeiro não funciona sem o Christian em campo. Então, o Christian tem que estar em campo e, para mim, o Arroio tem que estar em campo na direita. São os pontos que, na minha visão, fazem mais sentido para o Cruzeiro começar a funcionar. Tite falou na entrevista, uma entrevista novamente muito ruim. Não gosto dessas entrevistas do Tite depois de derrota, um Tite apático, um Tite sem vontade, um Tite que não fala nada com nada, são aquelas palavras meio protocolares, respostas curtas, mas já avisou. O Cruzeiro vai jogar o Mineiro com o titular, porque na visão dele falta ritmo para esse time. O planejamento para deixar esse time descansar mais e voltar a pegar ritmo mais para frente não funcionou, isso de acordo com ele, né, na coletiva. Não funcionou esse planejamento. O Cruzeiro volta com menos ritmo que os adversários. O Cruzeiro volta sem estar 100% fisicamente. Volta com os jogadores sem estar na pegada que devia estar para o início de brasileiro. Foi basicamente isso que o Tite falou. E que vai jogar o Mineiro com os titulares para eles pegarem ritmo, para eles voltarem na mesma rotação que estavam no passado. E acho correto. Tá pressionado, o Cruzeiro não tá fazendo bons jogos. Se jogar com as reservas contra o Betim e empatar, perder, a pressão fica ainda maior, porque se não classificar no Mineiro, cai. Isso para mim eu tenho como uma realidade, como um fato. Se não classificar para a semifinal no Mineiro, o Tite cai. Não faz sentido manter. Então, vai jogar com os titulares, vai jogar com o que tem de melhor, porque tem que vencer e esse time tem que começar a jogar. O Cruzeiro não perdia por 4-0 desde o jogo contra o Santos, do Neymar. Não o Neymar que está aqui agora, o Neymar antes de ir para o Barcelona. Então, assim, aquele Cruzeiro que a gente viu de 2019, 2020, não perdeu por 4-0 para ninguém. Não perdeu de 5-1, de 6-1, não perdeu. Esse vexame que o Cruzeiro fez ontem, não fazia há muitos anos. Tem que ter uma resposta. A resposta tem que vir da diretoria, do porquê que esse planejamento foi feito, se o Tite está achando ruim. Foi o Tite que decidiu? Foi a diretoria que falou que tem que descansar? Quem que foi que fez esse planejamento? Os dois laterais esquerdos, vai vender os dois mesmo? Quem que vai contratar se vender os dois? Tá certo? Vender os dois na mesma hora e não ter ninguém para repor? Vai deixar o Calma Pratos até agosto e aí agosto compra alguém? E se o Calma Pratos machuca? E se o Calma Pratos não rende? Como é que vai ficar? Vai pôr o Gustavinho? Vai pôr o William? Da base, né? Os dois da base. Difícil entender. Difícil mesmo. Rian Guilherme, por que está sendo vendido? Quem vai ser o reserva desse primeiro volante? O Matheus Henrique vai oficialmente ser o reserva de primeiro volante?
Não vai jogar de segundo? Não vai jogar mais aberto por nenhum dos lados? O Wallace realmente não vai jogar? Alguém tem que dar essa explicação, porque a gente tem só explicações do que sai na mídia, né? Do que os setoristas conseguem apurar, do que sai de informação ali, meio que de fofoca, né? Alguém passa para um setorista, alguém passa para alguém. A posição da diretoria a gente não tem. O Wallace vai jogar ou não vai? É aproveitado ou não vai? Tá procurando algum lugar para ele ir por empréstimo, para vender ou não tá? Qual que é a situação? Então, precisa entender alguns pontos da diretoria. Tite, por que esse time não está jogando da forma que você queria? Porque não vai jogar igual 2025. Tem que jogar do jeito que você quer, Tite. Se você quer fazer seu time, você monta o seu time. Da mesma forma que o Leonardo Jardim chegou com o trabalho do Diniz, tentou manter um Cruzeiro com o Dudu, tentou manter um Cruzeiro com o Gabigol, com o Eduardo, um time mais passivo, um time mais cadenciado, não conseguiu, falou aqui, ó, eu pego tudo que eu vi até agora, eu jogo no lixo e nós vamos fazer um novo Cruzeiro. E aí contra o São Paulo, monta um Cruzeiro com jogadores que eram considerados reservas, né? Caio Jorge, com jogadores Christian, que não eram considerados titulares, o Cruzeiro muda da água para o vinho, o Cruzeiro se transforma e foi o Cruzeiro que foi em 2025. Então, chegou agora. Nós vamos manter a ideia do Jardim, de um Cruzeiro vertical, de um Cruzeiro que vai ter as mesmas características, mas o seu jogo é diferente, Tite. Você não vai conseguir, não vai ser o Cruzeiro do Leonardo Jardim versão Tite. É o Cruzeiro do Tite. Então, você dá seu jeito de colocar o Cruzeiro para jogar do jeito que você quer e funcionando. Não vamos ficar na muleta de o Cruzeiro tem que jogar da mesma forma 2025. O Cruzeiro já não é mais o mesmo time vertical. Não vai ser. Não vai ser. Vai ser o Cruzeiro do Tite. E aí a gente tem que entender por que o Cruzeiro do Tite não está funcionando. Na minha visão, a saída de bola melhorou ainda que pouca. Achei que a saída de bola melhorou em relação ao clássico, mas a marcação segue péssima. A marcação segue muito ruim. Sem intensidade, sem vontade, sem pé na bola, sem entendimento coletivo dessa linha. Se um jogador vai fazer a pressão, o outro tem que entender onde ele tem que cobrir. Se um jogador vai fazer a pressão lá na frente, marcação alta, o lateral vai passar nas costas do Gerson, por exemplo. O Gerson vai fazer a pressão no zagueiro, o lateral passa. Quem que vai marcar esse lateral? Porque senão a bola vem no lateral, o Gerson vai ter que correr para trás. E aí, se o Gerson tiver que correr para trás toda hora, põe o Christian lá no lugar. Porque o Gerson não é um cara que vai correr para trás. O Gerson não é um jogador que vai marcar junto com o lateral direito aqui, igual o Christian fazia no passado toda hora. O Christian, como assessor de lateral, é o melhor que a gente tem no elenco. Volta e vai que é uma beleza. E se for para ser assim a marcação, que ponha ele. Se for para fazer desse jeito, que ele jogue ali. Mas se o Gerson vai jogar ali, o Cruzeiro tem que se portar de forma diferente. Avança a marcação, marca todo mundo lá em cima, faz a linha de impedimento igual o Botafogo fez, um jogo mais arriscado, mas um jogo que funcione. Então o Tite tem que entender, Christian tem que jogar no lugar de alguém. Arroio tá precisando jogar no lugar de alguém. Dá seu jeito, Tite. Dá seu jeito. Você tem poucos jogos aí para mostrar que existe um futuro, senão vai ter que jogar todo esse planejamento de ano no lixo e começar de novo. Difícil. Jogadores. Tem que entender que não tem nada ganho. O Cruzeiro, mais uma vez, na minha opinião, em certos momentos, achava que era melhor que o adversário. Em certos momentos, achava que podia, não vou finalizar, vou dar o passe. Não vou dar o passe, vou finalizar daqui. Tem que entender qual que é a melhor opção no momento, no contexto daquela jogada, para tomar decisão, com mais carinho, com mais atenção, com mais concentração. Não dá para perder o tanto de chance que perdeu, não dá para ser displicente na hora de finalizar uma jogada. Tem que entender melhor. O lance que fica mais evidente isso é o Caio Jorge cara a cara com o goleiro tentar um passe pro Matheus Pereira, o passe sai ruim, o Matheus Pereira não chega na bola, o Cruzeiro perde uma grande chance sem nem causar perigo, sem fazer o goleiro nem trabalhar. E, de novo, mais alguns momentos que, da mesma forma como foi contra o Democrata e contra o Clássico, às vezes tem uma grande oportunidade de achar esse passe que tentou o Matheus Pereira, mas a chance é muito mais evidente, o lance é muito mais evidente que o passe é a melhor opção. O jogador vai e finaliza bloqueado, finaliza para fora, finaliza em cima do goleiro.
Então tem que conseguir entender melhor dentro de campo qual que é a melhor decisão. Se é achar o passe ou se é fazer o gol, se é chutar pro gol. E isso, o Tite não entra em campo para fazer. Na hora que o cara tá com a bola no pé, o jogo não para pro Tite ir lá e explicar pro cara o que ele vai fazer. A decisão é do jogador. A decisão é do cara. Por fim, para mim, eu acho que é uma cobrança para todo mundo. Cruzeiro, quando sofre a virada contra o Atlético, derrete em campo, fica totalmente apático, não consegue recuperar, não consegue fazer mais nada. Podia ter sofrido o terceiro, o quarto e o quinto. Contra o Botafogo, quando sofre o 2-0, derrete, fica apático, sofre o terceiro, sofre o quarto, podia ter sofrido o quinto e não consegue fazer mais nada. Então tem que entender, todo mundo, diretoria, comissão técnica, jogadores, por que o time tá tão apático assim quando sofre um 2-0, quando sofre um 2-1? Não pode. O Cruzeiro não pode ficar desse jeito, não. A gente já viu vários jogos de times vencedores, de times que competem, de times que estão no topo faz alguns anos, que o time sofre 2-0, que o time sofre 3-0 e vira a partida, porque não desiste. Vira a partida porque sabe que tem qualidade, porque sabe que consegue virar e não vai desistir, vai batalhar até o fim. A gente viu o Palmeiras fazer várias vezes, acho que é o maior exemplo disso. É um time que não desiste nunca, que compete sempre, que não para de correr e que enquanto os juízes apitar, eles vão tentar empatar ou virar o jogo. Cruzeiro não pode sofrer um 2-1 contra o Atlético, um 2-0 contra o Botafogo, abaixar a cabeça, falar, não, a gente realmente é pior que os caras e perdemos, vamos pro próximo jogo, desculpa torcedor, queria pedir desculpa. Não. Vai, continua jogando, dá carrinho, dá o sangue, mostra que tá querendo. Vamos sofrer mais um gol, faz a falta. O Cruzeiro é muito passivo dentro de campo e quando toma o 2-0, aí é mais ainda. Tem que dar um jeito de mudar esse espírito do time. Esse espírito de sofreu a virada, sofreu o 2-0, é o time perdedor, não pode acontecer mais. Senão vai continuar desse jeito. Vai tomar um gol do Betim no final de semana? Hoje não deu, vamos ver contra o América como é que vai ser. O time não conseguiu jogar. Aí vai, contra o Coritiba aqui em casa, próximo jogo do Brasileirão, abre 1-0, sofre o empate, sofre a virada, começa a ficar nervoso, não conseguimos jogar bem, vamos ver. Não, tem que ser mais, tem que se impor mais, tem que querer mais, tem que mostrar para o adversário que você quer mais, fazer mais falta, não deixar o cara criar nunca. Nunca. O jogador não pode driblar, o jogador não pode fazer 5 dribles, como foi no primeiro gol, e não tomar uma porrada, não tomar uma chegada. Continuar com a bola como se estivesse jogando com criança. Esse meio campo do Cruzeiro precisa ser mais intenso e os jogadores precisam entender que o jogo não se ganha pela qualidade do jogador, mas sim pela intensidade e pela vontade que os caras têm para jogar. Qualidade praticamente todos os times do Brasileirão têm. Isso aí não vai medir quem vai ganhar ou quem vai perder. Agora, se o time entra com vontade, entra querendo, entra acreditando, até o fim, os 90 minutos, é uma história. Se chega aos 60, toma 1-0, 2-0 e desiste, aí não vai ter como vencer mesmo. Tem que vencer o Betim, tem que vencer o Coritiba, tem que vencer o América, sim. Não tem, o Cruzeiro, esses últimos anos tem muita dificuldade para vencer o América, mas vai ter que vencer o América, sim. Vai ter que mostrar um novo Cruzeiro, vai ter que se tornar o Cruzeiro de fato do Tite. E isso aí não vai ser com pedido de desculpa e aceitar que foi um placar e vamos mudar. Tem que mostrar dentro de campo. Tem que mostrar mudança na escalação, tem que mostrar mudança na postura, tem que mostrar mudança no ímpeto, na vontade dos caras, principalmente marcando, principalmente sem a bola. Então, vamos ver como é que vai ser esse próximo capítulo. Campeonato Mineiro, precisando vencer para voltar a ser líder. Só passa o líder do grupo. Dentre os 3 grupos, o primeiro, segundo melhor passa, né? O melhor segundo colocado passa, mas o Cruzeiro não pode pensar nessa opção. O Cruzeiro não pode pensar em ser o melhor segundo colocado, tem que pensar em ser o primeiro do seu grupo. E para isso tem que vencer as 3 que faltam. Agora contra o Betim, time titular, time completo, vai ter que entrar quietinho, cabeça baixa, não somos melhor que o Betim, não julgamos melhor que o Betim, vai ter que suar sangue para ganhar do Betim, vai. Mas vai ganhar, mas tem que ganhar.
Não vai entrar achando que nós vamos fazer um jogo mais ou menos e vamos ganhar do Betim porque o Matheus Pereira é o craque do Brasileirão, porque o Caio Jorge é o artilheiro do Brasileirão. Não. Vai chegar lá, vai correr, vai suar, vai os 90 minutos acreditando, os 90 minutos sem achar que tá ganho, para vencer esse time do Betim e tentar voltar para o primeiro lugar do grupo. Acho que não tem que demitir o Tite agora. Não é o momento para demissão. Acho que esses jogos do Mineiro vão ser importantes, principalmente jogando com o time titular, para entender, para o Tite conseguir fazer um Cruzeiro novo. Mas se nesses próximos 3, 5 jogos, que é praticamente a janela do Mineiro, né? O Mineiro termina os próximos 5 jogos, 3 são do Mineiro e 2 do Brasileiro. E aí acaba a fase de grupos do Mineiro. Então, se nesses próximos 3 jogos de Mineiro, ou 2, porque caso perca o empate, o Cruzeiro talvez chegue na última rodada até sem chance de classificar. Então, nesses próximos jogos, 3 jogos, 5 jogos, o Cruzeiro tem que mostrar um novo time, um time com garra e um time com a cara que o Tite quer. Não adianta ficar com a muleta de tem que ser o Cruzeiro de 2025, tem que ser o Cruzeiro do Leonardo Jardim. Vai ter que chamar o cara de novo. Não. Novo Cruzeiro, esquece, faz um Cruzeiro novo, faz um Cruzeiro do jeito que tem que ser, competitivo, e tem que vencer os caras, tem que mostrar resultado, até para retomar uma confiança, retomar um ímpeto maior, porque a vitória também ajuda nisso, né? O Cruzeiro está com 3 derrotas seguidas, coisa que não acontecia desde o início do ano passado, com aquela campanha desastrosa da Sul-Americana. Vamos ver. Ainda estou confiante de que contra a Betim vai fazer um bom jogo, contra o Coritiba vai conseguir fazer um bom jogo dentro de casa. Estou confiante, realmente confiante de que esse time vai conseguir mostrar uma evolução. Achei que já melhorou um pouquinho do clássico para cá, mas esse segundo tempo é de colocar na frente da toca da Raposa e falar: o Cruzeiro nunca mais pode fazer um segundo tempo desse. Nunca mais. Nunca mais. Tem que deixar todo dia para os jogadores ver. Olha o que aconteceu. Isso aqui não pode acontecer nos próximos 100 anos de Cruzeiro. Então, entender o que precisa ser feito, entender quem que tem que jogar e quem não tem que jogar, de que forma tem que jogar, e falar: se não jogar tá fora, se não jogar é banco. Ninguém joga por nome aqui. Ninguém joga porque é a maior contratação da história. Se não tá funcionando com ele, vai pro banco. Descansa lá que a gente vai arrumar um jeito de jogar. Então, vamos ver o que o Cruzeiro vai entregar contra o Betim, ver se evolui alguma coisa ou se o trabalho do Tite realmente vai caminhar para uma demissão, para uma ruptura. É isso, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, o que vocês acham desse trabalho do Tite. Sei que muita gente já pede para o Tite sair agora, já não vê mais futuro no trabalho do Tite. Deixa aí sua opinião nos comentários, a gente vai ler todos, responder todos. E é isso. Um abraço.